estamos aqui no primeiro episódio do podcast Médicos de Elite. Eu tô aqui com 4 médicos incríveis, o Lito, a Ana, o Marcelo e a doutora Barbie, mais conhecida como a doutora Fernanda. E são 4 médicos incríveis que estão aqui reunidos para ajudar outros médicos em diferentes áreas da vida. E para falar diferentes áreas da vida, uma coisa é eu falar diferentes áreas da vida e outra coisa é eu especificar quais áreas são essas. Vida pessoal, profissional e financeira. É para isso que a gente está aqui, na verdade mais vocês do que eu, para falar com você que está aqui assistindo esse episódio. E eu quero que cada um de vocês se apresente, começando pela Ana. Doutora Ana, me diga quem é você, o que você faz e qual a sua mensagem inicial para essa galera. Boa, Marcelo. Então, obrigada aí pela apresentação. Eu sou Ana Paula, mas pode me chamar de Ana. Eu sou médica radiologista, sou de Minas Gerais, vim para São Paulo para estudar, para me especializar. Hoje eu sou radiologista aqui, neuroradiologista, né? Uhum. E há 7 anos, que foi em 2017, eu comecei um projeto digital. Começou com o Instagram, foi virando uma empresa mesmo, já tenho alguns sócios, e a gente produz conteúdo, faz cursos, mentorias. Então, hoje eu sou metade médica assistente mesmo, metade no digital, né? Que é essa produção de conteúdo e educação. Maravilha! E o Lito? Esse não é seu nome, né, Lito? Não, Marcelão, é um prazer estar aqui, cara, conversar com vocês, sentar nessa mesa aqui hoje. É um projeto diferente que a gente está querendo começar aqui. Então, assim, meu nome é Paulo Agnolito, daí que vem o Lito, é o finalzinho ali do nome, ficou um apelido bom na faculdade, né? Poderia ser muito pior apelido de faculdade, né? E eu sou, assim como todos nessa mesa aqui, sou médico radiologista, sou lá de Ribeirão Preto, fiz toda a minha formação lá na USP de Ribeirão e me especializei na única área nobre da radiologia, que é a área de músculo esquelético. Controverso, viu? A gente tá em maior cuidado. Essa área que a gente lida aí com articulação, com lesão esportiva e tal. E, assim como os meus colegas aqui, faz um tempinho aí, por volta de 3 anos, que eu fui indo para esse rumo do digital. Aí gosto bastante, também comecei com cursos na área aí de músculo esquelético, mas eu sempre fui um cara que gostei muito de ganhar dinheiro e de estudar sobre dinheiro. Então eu fui começando ali, mudando, lendo um pouco, é um negócio que sempre me acompanhou. Essa aí é boa, eu gosto de ganhar dinheiro também. Essa é uma boa, né? E aí, faz um tempo que eu me especializei, assim, tirei uma das certificações de mercado financeiro e cada vez gosto mais de estudar sobre isso. E eu pretendo aqui colaborar nesse projeto com a parte das finanças aí, da vida financeira. Então você é um médico do corpo e do bolso. Do bolso, é o órgão que mais dói, né? Do músculo e do bolso, do músculo e do bolso. Do corpo humano que mais dói é o bolso, né? Legal. Fernanda, qual é seu rolê nessa área médica aí? O que você faz? Então, Marcelo, eu sou carioca, morei a vida inteira em São Paulo, mas há 10 anos estou em Maringá. E lá é Fernanda Brito, né? Que geralmente sou conhecida mais por Fernanda Brito. E em 2020, mais ou menos, entrei nessa coisa do Instagram também, da parte digital, então, onde eu faço as mentorias. Minha especialização é na parte de abdômen e pelve, então as minhas mentorias são nessa área. Mas com essa coisa de entrar no Instagram, comecei a estudar muito sobre mídias digitais, tudo. E aí vou tentar trazer um pouquinho disso para compartilhar com os outros médicos que estão começando nessa área. Maravilhoso, vou querer ouvir agora. O doutor Baiano, você é da Bahia? Não sou da Bahia. Ele é o Marcelo. Peraí que ele vai contar essa história. Por quê? O Marcelo é um médico que eu não consigo pronunciar o sobrenome dele. Então eu abreviei, é Marcelo Kirs. Ele vai falar o resto e vai se apresentar. E por que eu chamei ele de médico baiano? Porque minha mãe é baiana e quando ele disse que morava na Bahia, eu descobri que eu nunca fui pra Bahia. E em breve eu vou lá te Pronto, visitar. tá convidado já, Marcelo. Então, um grande prazer estar aqui. Marcelo Kirschenbaum. Eu sou do interior do Rio de Janeiro, de Petrópolis. Me perdi por um tempo em São Paulo e hoje eu moro em Salvador, na Bahia. Então, por isso, o baiano. Então, você tem um pouco de razão. Já tem um sotaque um pouco de baiano. E eu sou médico radiologista também. Hoje eu não atuo mais como médico radiologista, porque eu sou um apaixonado por vendas. E eu, assim como o Dr. Lito, eu também gosto muito de ganhar dinheiro. E a gente vai poder conversar que não existe uma maneira de ganhar dinheiro sem vender. Então, hoje essa é a minha função. Eu sou um médico apaixonado por vendas. Maravilhoso, maravilhoso conhecer vocês, estar aqui na frente de cada um de vocês, porque nós que não somos médicos,
olhamos para os médicos como uma referência, de verdade, né? Tem até a síndrome do jaleco, né? Que a gente estuda até em psicologia, o quanto vocês exercem influência sobre nós, né? E quando 4 médicos se unem com o objetivo de ajudar outras pessoas, no caso, outros médicos, é muito importante que a gente propague isso, né? Para cada vez mais pessoas. Fica aí até o convite para você que está assistindo isso aqui. Compartilha, porque os médicos estão precisando de ajuda na vida pessoal, profissional e financeira, porque eles dedicam a vida deles inteira a ajudar a gente. E aí fica com a própria vida, às vezes, desorganizada, desordenada. E todos vocês tocaram num assunto que vai ser o primeiro tema que a gente vai tratar aqui, que é a questão de como um médico sai do atendimento e vai para a internet. Fazer o que na internet? E por que é importante os médicos estarem na internet? Ter um posicionamento digital. E eu quero ouvir, não vocês falarem apenas da importância de ter um posicionamento digital, principalmente para os médicos que estão ouvindo, mas o que isso exerceu de desafios para vocês. Porque provavelmente, eu falo porque eu tô há 10 anos na internet, e até hoje não é confortável algumas coisas que a gente vive na internet, ou tem que viver na internet, para alcançar mais pessoas. Alcançar mais pessoas é uma necessidade, para vender, para fazer mais dinheiro, para ter mais atendimento, para, enfim, para melhorar todas as áreas que envolvem a vida profissional, mas isso afeta a vida pessoal, às vezes isso afeta até a vida financeira, porque a gente fica meio desorganizado, e eu tô falando por mim. Agora, para o médico que tem toda uma vida intensa de agenda, de atendimento e tal, quero que vocês falem a experiência de vocês nesse posicionamento digital. E aí começa quem quiser falar. Bom, eu acho que o médico ele tem que escolher a batalha que ele quer lutar, né, Marcelo? Ele prefere estar num plantão totalmente desestruturado, sem poder exercer a medicina dele de forma digna, ou ele prefere escolher fazer um marketing digital, aparecer para as outras pessoas. Então, isso hoje é algo fundamental para o médico. Se ele não é visto, não é lembrado, e ele vai ficar para escanteio. Eu sei que a gente tem um bloqueio, a gente não foi feito para falar nas câmeras, mas isso a gente vai conquistando passo a passo. Então, acho que hoje todo médico precisa de um posicionamento digital. É impossível um médico ser referência se ele não é uma autoridade na rede social. Se você não for o mais visto, você não é melhor. Ponto. Esse é o game. E o que representou isso, especificamente para você, já que você começou a responder, o que representou isso de mudança na sua vida médica? Bom, vamos lá. Eu empreendo desde 2019 com uma plataforma de laudos e, pessoalmente, eu tinha muito medo de aparecer. Então, eu demorei quase 5 anos para aparecer. Uau! Então, primeiro eu superei o meu medo para depois incentivar as pessoas a superar o medo delas. Então, E como você superou o seu medo? Pô, um processo muito demorado, mas assim, eu tive que fazer as pazes comigo, com meus ancestrais, com a minha família. É uma coisa muito louca, mas em determinada fase da minha vida eu precisava ter uma atitude, eu fiz essa atitude e dali pra frente tudo melhorou. E eu me senti à vontade de falar. E foi uma libertação. Porque no começo todo mundo fala blogueirinho, não sei o quê. Hoje a galera quer saber o que eu tô fazendo. Então, quer saber o resultado, muito curioso. Então, eu acho que é muito importante. A gente tem que enfrentar esse bloqueio. E você, Fernanda? Eu li uma frase esses dias que eu achei muito interessante, que fala assim, ou você é .com ou você é .fora. Uau! Porque hoje em dia... Pegou essa aí? Anota aí. Ou você é .com ou você é .fora. Fora de onde? Fora do mercado, né? Fora da visibilidade das pessoas. Hoje em dia, todo mundo tá no Instagram, todo mundo tá dentro das mídias sociais ali, né? E se você não mostrar o que você sabe, se você não mostrar como você pode ajudar as pessoas, você não vai ajudar ninguém, de fato, entendeu? Então, quando eu comecei no Instagram, eu comecei mais para criar um pouco de autoridade, ser um pouco mais reconhecida, justamente porque, morando no interior, parece que você não é ninguém, assim.
E só que no começo eu entrei pra publicar meus vídeos e eu morria de vergonha até da minha voz. Eu nem tava no vídeo, tá? Eu nem aparecia. Acontecia comigo no começo. Mas só também. de ter o sotaque Eu me que ouvia chama e falava, atenção. não acredito que eu tenho essa voz. Então, e aí eu ficava só Acontece fazendo ainda. carrossel até poder Só desbloquear. Era só escrita, eu levava horas fazendo aquilo. E aí um belo dia eu falei, gente, olha isso, tá acabando com a minha qualidade de vida. Uhum. Porque eu tô levando horas para fazer um carrossel e eu não podia ter um erro, então eu pesquisava, estudava, era uma loucura fazer um carrossel. Enquanto eu fazia os meus vídeos no meu dia a dia, porque eles faziam parte já do meu dia a dia de mandar para os médicos. Eu faço isso sempre, eles estão inclusive ficando mal acostumados. Eu estava mostrando para Ana. E aí quando eu venci essa barreira de começar a mostrar os meus vídeos e perder um pouco mesmo essa trava, é que a coisa realmente começou a fluir. Mas é difícil, né? É difícil. É difícil. E essa é uma verdade que precisa ser dita, porque às vezes a gente entra na internet, a internet é um mar de não só de oportunidades, mas de promessas. Só que às vezes promessas que parecem mágicas. E a gente, na vida real, sabe que as mágicas não existem. Não existe truque nesse rolê. Ou você enfrenta a parada para fazer acontecer, ou não vai rolar. E vocês estão falando uma verdade que precisa ser dita com clareza. É fácil? Não é fácil, mas é possível? Sim. Plenamente possível. Enquanto você falava, eu lembrava da minha própria trajetória, né? Trabalho com marketing digital há 10 anos, mas eu tive que trabalhar muito uma mentalidade que até hoje é um lema meu, pessoal, que é enfraquecer o perfeccionismo para fortalecer a ação. Fazer mais e pensar menos. E o médico, ele é muito perfeccionista. E Exato. ele tem que ser, porque na medicina você Sim, está lidando com o mas na paciente. medicina, Sim. né? Na medicina, ali no atendimento com a pessoa, não há margem para ele. Né? Não pode Exato, brincar com isso. exatamente. Tem que ser perfeccionista. Agora, que na vida atrapalha. real, ninguém é perfeito. Ninguém, né? Na frente do espelho, todo mundo tem algo a melhorar. Só que se você não começar, você nunca vai melhorar nada. E aí, quando você falou dessa questão de ou você é ponto com ou você é ponto fora, eu lembrei de uma cena até que já é abordada na internet há algum tempo, que são as fotos de para onde as pessoas estão olhando, por exemplo, num aeroporto. Quando você chega no aeroporto, Eu sempre uso essa. para onde as pessoas estão olhando? Para dentro da tela do celular. É para lá que elas estão olhando o tempo inteiro. E aí, eu cresci, né, ouvindo falar isso, né, que você tem que ir ao médico, procure o seu médico, pelo menos uma vez, a não sei quanto tempo, vá ao médico. Gente, tipo assim, a internet inverteu esse rolê. Agora é o médico que tem que ir atrás de quem ele quer encontrar. E por onde ele vai encontrar? Pela internet, porque é pra onde tá todo mundo olhando. Sim. Onde é que você acha que as pessoas procuram um médico hoje? É isso que eu quero falar com você, porque eu ia voltar essa pergunta exatamente pra você. Por que que você acha que o médico de verdade tem que considerar criar algo, um posicionamento digital? É, legal. E assim, o que eu senti de interessante é que quando você começa a caminhar nesse rumo, as pessoas ao seu redor começam a te ver. Recentemente eu fui convidado para dar uma aula num congresso radiológico sobre posicionamento digital, porque se o médico deveria ou não ter. E aí minha resposta na aula, claro que foi sim, mas não necessariamente nem nesse sentido de, eu tenho que estar na internet para vender. Hoje, eu entendo a internet como uma ferramenta que, se você utilizar ela a seu favor, ela é muito benéfica, como se fosse um bisturi. Se você pegar o bisturi pelo cabo e fizer uma incisão, ela sai perfeita. Se você pegar o bisturi pela lâmina, você se corta. Concorda? Então, o uso da internet tem que ser feito de uma maneira, eu entendo que para o médico de uma maneira bem feita e tal. Mas aí eu respondendo a sua pergunta, hoje em dia, o paciente não procura nominata de convênio, que era um negócio que tinha antigamente lá, de uma listinha de médico. O paciente digita no Google. Nominata de convênio. Nunca tinha ouvido falar. Nem eu. Aquele Essa é das bloquinho, antigas, né? O aquele livrinho bloquinho, do... Não, eu preciso de um plano de saúde. cardiologista. O pessoal ia lá no convênio, tem esse, e ligava. Isso não existe mais. Onde é que ele vai? Ele vai digitar no Google lá, Exato. cardiologista Ribeirão Preto. Aí o Google vai, baseado no ranqueamento, provavelmente vai lançar lá o Instagram de um médico cardiologista, ou então um LinkedIn do médico cardiologista, ou um YouTube. Aí E a entra partir- o Google Ads também, né? Isso. E aí, a partir disso,
o paciente vai te achar. Então, a minha opinião é que as redes sociais hoje, elas funcionam como se fosse um cartão de visita, ou mesmo até um currículo, que fica lá 24 horas por 7, o tempo todo lá para as pessoas te acharem. Isso é simplesmente a postura passiva, sem falar no que o Marcelo e a Fernanda estão falando, de aí sim você ativamente se constituir como uma autoridade de marketing de conteúdo, falando sua mensagem através de sistemática, constância, que é o que vocês estão falando. Mas no mínimo, você tem que estar lá, porque senão você não existe. É o que a Fernanda falou. Você não... Mas isso passa pelo processo de venda, né? Com certeza. Não da tem sua como... imagem, da sua... Enquanto o médico não converte a pessoa em paciente, o médico precisa converter uma pessoa num paciente. E esse processo é um processo de venda, Sim. né? E o cara que está segurando o bisturi que você falou, ele pode ensinar como segurar o bisturi também. Então, o cara tem que se ligar que existem outras fontes de renda além do paciente. Não, e queria pescar um negócio interessante que você falou, que foi assim, há 5 anos atrás lá você era cheio de bloqueio, daí você deu um jeito de romper seus bloqueios, e aí você se expôs, e agora você está ensinando as pessoas. Isso. A internet está cheia de gente que não tem nada para ensinar, mas está lá buzinando. Então você tem que, de alguma maneira, se diferenciar, separar o joio do trigo, né? Exato. Você tem que ter, de fato, uma mensagem genuína para passar. Só que se você não ensinar, você falou que tem um monte de gente que não tem nada para ensinar e tá na internet. Em compensação, tem um monte de gente com um monte de coisa para ensinar que não está lá e ninguém sabe dela. Tá bloqueado, né? Tá cheio de medos. Exatamente. E às aí vezes você vai atrás falando quem? mal de quem tá fazendo errado. Exato. De quem O tá que não fazendo muda alguma nada. coisa, né? É. Mas tá fazendo. Ana, você tem um networking forte entre os médicos. Acho que sim. Exato. Foi uma coisa que eu desenvolvi aí nos últimos anos. E como que você encara a visão que os médicos têm do universo da internet? Estão mais aderentes ou muito resistentes? Essa pergunta é ótima, assim, até fazendo um paralelo com a minha trajetória, né? Quando eu comecei nas mídias sociais, no Instagram, eu era residente, então eu era estudante. Então, além de pensar, obviamente, no que as pessoas vão pensar, eu ainda tinha uma situação hierárquica ali que me inibia bastante, que eu ainda nem formei, né? E aí, nisso, eu comecei meio anônima e eu postava sem ninguém saber que era eu. Não tinha meu nome no Instagram. Até que atingiu 3 mil seguidores, continuava não tendo meu nome, porque eu não tinha coragem. Quando eu tava quase formando, meu chefe chega na sala, me vê fazendo e perguntou, o que você tá fazendo? E aí eu falei, ih... Aí eu fazendo um post. Pra onde? Pro Instagram. Por quê? Eu tenho uma página e mostrei. Que legal! Primeira reação dele foi assim, nossa, que legal, mas as pessoas fazem isso? Não, eu comecei a fazer da minha cabeça. Porque isso foi em 2017, eu ainda não tinha... Eu não tive nenhum... 2017? Não tinha nenhuma inspiração. Eu fiz porque eu queria estudar mais. Era o meu objetivo. Nem sabia de venda e monetizar, essas palavras aí, ó, que o Marcelo tá falando. E aí, quando ele falou que gostou, no outro dia eu coloquei meu nome, que eu falei, agora tá... Eu tô validada ali, né? Só que nem sempre você vai ser validado, começa daí. Muitas e muitas vezes, né, eu fui percebendo que você tem que pôr seu nome, mostrar a cara, fazer tudo por uma autenticidade e um desejo e um propósito seu, né? Isso daí eu ainda não sabia nesse momento, mas aos poucos foi crescendo. Quando chegou nos 10 mil seguidores, foi na época da pandemia. E aí, nesse momento, eu falei, acho que a gente tem que lançar alguma coisa para ver se cola, né? Em março da pandemia, foi exatamente no mês da pandemia, todo mundo parou. E aí a gente falou, vamos lançar um curso de uns R$100 de neuroanatomia. Humilde. Cara, o nosso foco era vender 100, vendeu 2.000. Nossa. Numa primeira... Também com esse preço? com esse preço, foi péssimo, mas eu assim... queria comprar e nem sou médico. Mas assim, a gente não sabia nada de nada, né? Mas eu quero dizer assim, o processo ali, eu acho que pra mim, quando você falou da sua exposição, o meu é tirar um pouco de jogo, a validação externa sempre, né? E o processo de assim, eu acredito no que eu faço, eu sei que o que eu faço é bom, eu sou autêntica, então eu vou fazer. E tirar um pouco essas amarras. Já, e será que fulano vai gostar? E será que o meu chefe? Será que a sociedade de não sei o que das quantas? Muitas vezes, assim, essa validação o tempo inteiro, eu acho que nas mídias sociais a gente aprende a se desfazer um pouco. E um pouco mais E no guiado começo ali ninguém no nosso é validado, propósito. né? No começo todo mundo é criticado, todo Sim. mundo é chamado de blogueirinho e depois as pessoas começam a Quando dá reconhecer certo, que aí o que vem você faz tapinha nas costas. E aí o Lito falou, a gente deu essa aula junto, né, Lito? Ano passado, no maior congresso de radiologia do Brasil. A gente deu uma aula sobre mídia social. Mas isso foi depois de 7 anos já fazendo, 5 anos já fazendo, num processo que, assim, as pessoas inicialmente têm o pé atrás,
com certeza te julga ali, mas depois vai falando, pô, mas o que ele produz ali é legal, ele fala, É aquele tem conteúdo julgamento assim, importante. Putz, não sei, mas será que eu não devia estar fazendo isso também? Também, aquele Eu ficava, tem um nervosa, pouco de... eu ficava nervosa quando falavam assim, se você tem um propósito bem definido, eu falava, eu não tenho propósito bem definido. Eu não sei porque eu tô no difícil Instagram, esse mas eu negócio aí tô, de porque propósito. entendeu? Eu não sei, eu sinto que eu tenho que estar aqui, então eu vou continuar. E eu continuei. É tão Eu acho- bom vocês falarem disso, porque qual a conclusão que eu vejo, que é um pouco também o que eu trabalhei comigo para desenvolver todas essas... Na verdade, me livrar, né, de todas essas barreiras, resistências e tal, que é o seguinte, a primeira validação que você tem que ter é a sua. Sim. Que é isso que você falou, é acreditar no que você faz. Se você que está aqui assistindo acredita que você faz bem o seu trabalho, é uma obrigação sua fazer esse seu trabalho chegar a mais pessoas. Porque não é você que prometeu ajudar as pessoas? Percebe? E não precisa ter uma super graduação. É isso. O cara que tá no segundo período, ele pode ajudar o cara que tá no primeiro, né? Lógico que ele tem um pouco menos conteúdo para ajudar, mas ele pode ajudar. Então, E você ajudar não- o paciente, Isso. todos eles podem ajudar, né? Você não precisa ser o O bambambam. bam. Precisa. Legal. Gente, olha só, eu quero... Todos vocês têm alunos, né? Tem alunos, mentorados, tem, não tem? Responde aí, sim ou não? Sim. Muito bem, todos têm. Agora sim, essa é uma coisa que me alimenta, né? Antes de vir pra cá, eu tava atendendo um mentorado meu. Um casal, aliás. Um casal de senhores já, né? E eles têm um posicionamento digital voltado para empresários. E ele fez uma ação de marketing que deu errado. E durante a mentoria, um encontro individual, eu fui perguntando. E chegou um momento que ele abriu o jogo e falou que, tipo assim, tava muito mal porque essa ação tinha dado errado e ele começou a chorar. Pô, e você vê um senhor ali de quase 70 anos com a esposa do lado, com um negócio que já tem 20, 30 anos no mercado, sendo mentorado por mim, que tenho 47 anos, não tenho a trajetória que eles têm, e ver uma pessoa dessa chorando na minha frente é chocante. Mas ele não estava chorando porque deu errado. Percebe? Ele estava chorando pelas pessoas que ele não conseguiu impactar. Pelas pessoas que ele não conseguiu ajudar. E aí eu falei pra ele, mas cara, na sua trajetória, olha quantas pessoas mudaram de vida. E o que pesa mais na balança? O que deu errado ou o que deu certo? E aí ele começou a recontar a essência dele, falar das vitórias e tal. E por que eu tô contando essa história? Porque cada um de vocês, provavelmente, quando eu fizer a pergunta, vocês vão lembrar. E é claro que quem falar por último vai ter mais oportunidade de pensar na história. Mas eu quero começar com o Marcelo de perguntar pra você assim, qual é hoje o caso que quando você tá na merda, quando você tá mal, quando você quer desistir, quando as coisas dão errado, você lembra daquela pessoa que você ajudou, mudou de vida, e você fala, vale a pena continuar. Se você quiser falar o nome da pessoa, você não pode falar, se não quiser ou não puder, não fala, mas qual é a história dessa pessoa? Onde ela estava e onde você conseguiu colocar ela e por que que isso faz sentido para sua vida e para onde você olha quando tá ruim e você fala, eu vou continuar por causa disso. Bom, vamos lá. Então, eu tenho mentorados médicos, né, que eu ajudo em marketing, posicionamento e vendas, principalmente vendas. Só que às vezes o resultado maior não é aquele resultado financeiro imediato, tá? Eu acho muito interessante quando a pessoa começa a perceber algumas habilidades que ela nem sabe que ela tinha, e isso corre em paralelo com a carreira de médico da pessoa, sabe? Eu tenho um slogan que eu quero desfoder a vida dos médicos. E existem várias maneiras de fazer isso. E uma delas é resgatando a autoestima da pessoa. Então, a história que mais impactou não é da pessoa que teve um retorno financeiro maior. Talvez ela não chegou nem perto do que ela quer conquistar financeiramente. Mas é o fato dela começar a
amar novamente a medicina da nova forma que ela está fazendo. Então, isso é muito interessante. E se você está fazendo uma nova medicina com amor, eu tenho certeza que o resultado financeiro vem. Então, é uma história que eu acho que nesse momento me impacta mais, né? Eu estou realmente impactando a vida dela de forma positiva. Eu não estou dando só uma injeção de caixa e talvez essa injeção de caixa não possa se perpetuar. Mas essa mentalidade nova de ver a medicina de outra forma, de amar o que ela está fazendo de novo, ela vai conseguir ganhar dinheiro e vai ganhar muito dinheiro. Ana, qual é a história que move você? Então, eu tô pensando aqui, tem várias histórias, mas tem uma mais recente, eu até dividi com o Marcelo, de uma mentoranda, que é o seguinte, eu tenho uma mentoria que é voltada para avaliar exames de neuroradiologia do plantão. Então, a dor da pessoa é essa. Eu não sei laudar neuro no meu plantão. Cabeça, coluna, pescoço. E aí, minha mentoria é isso. Então, eu vou pegar na sua mão, vou ficar ali 3 meses e a gente vai aprender a laudar esses exames. Uhum. E aí, eu divulgando no Instagram, tinha uma médica de Cabo Verde que se interessou na mentoria, na África. Uau! E é uma médica neurologista. E ela entrou em contato comigo, eu liguei pra ela, né? Ela falou, olha, aqui no meu hospital não tem neuroradiologista. Não tem um radiologista que lauda só isso. Eu que tenho que avaliar. Então, eu gostaria de entrar pra eu aprender. E aí, só que o valor da mentoria era maior que o salário dela. Então, também não tem a ver com o impacto financeiro, né? Eu falei assim, olha, eu faço questão que você entre na minha mentoria. Quanto você quer pagar? Porque eu senti ali que, assim, que legal. Esse vínculo foi inédito, assim. Valia muito mais. Se ela falasse, eu não consigo pagar, eu ia falar, vem. Eu ainda falei com você, se ela falasse R$100, ia ser os R$100 lá. Então, ela falou, X era 1/5 do valor. E era 1/3 do salário dela. E aí, ela entrou. E era muito legal, porque ela fala português também, né? Então, não tinha essa barreira da língua. E ela, porque aqui no meu hospital é assim, me convidou para ir para Cabo Verde, etc. E aí, o mais impressionante, isso foi a primeira turma esse ano. Na segunda turma, ela falou, eu quero entrar de novo. Ela está fazendo o mesmo curso de novo. Sério? E, então, assim, isso daí, quando eu lembro, assim, desses alunos da mentoria, né? E do digital também, assim, não existe um limite... geográfico para isso, não existe um limite também, assim, é muito maleável, a gente consegue ajudar as pessoas cobrando mais ou menos, a gente consegue ajudar pessoas de outros países, né, a gente consegue, esse eu acho que é o caso que eu lembro quando eu penso assim, eu tô no lugar certo, isso, eu gosto muito disso que eu faço, né. Legal. Lito. Marcelo, é o seguinte, diferente dos meninos, eu não tenho um produto de mentoria estruturado. O Marcelo aqui buzina na minha cabeça que eu tenho que fazer, que eu tô deixando de olhar. Talvez, tá nos planos. Eu tenho mais cursos gravados, mas tem um negócio que me impacta muito mais que curso gravado, que é o meu canal no YouTube. Eu criei meu canal no YouTube há uns... Como chama? Quem quiser encontrar. Chama Dr. Lito também. Ele tá no YouTube. Eu criei ele há uns 2 anos e meio ou 3, com o intuito de subir as aulas que eu dava nos congressos, e eu tinha aulas quinzenais com os residentes, que acabava que virava o ano e eu dava essas aulas de novo. Eu falei, cara, eu vou gravar isso aí, deixa lá, né? E aí essas aulas estão lá. E uma das aulas que mais tem visualizações são aulas ensinando o cara a ver o exame. Aula técnica. É assim, ó, porque assim, tem uma disciplina na faculdade de medicina que chama semiologia, que é a arte de examinar. Semiologia. É a arte de examinar. Você coloca o esteto aqui, pede pro paciente respirar. Na radiologia, você tem isso também, a semiologia. Como é que você avalia um exame? Minha filha adora isso. Quando vai no pediatra, geladinha, ela fica rindo. E a galera às vezes quer saber laudar e não sabe nem como olhar o exame. E aí, essas aulas, elas têm um dos maiores vinhos do canal e semana, passa lá sem receber um comentário tipo assim, cara, muito obrigado, mudou minha vida. Eu não sabia, eu era totalmente perdido, eu via tudo errado o exame, abria 50 sequências ao mesmo tempo. Agora eu sei fazer de uma maneira sistemática e melhorou demais minha vida. E eu adoro esses comentários, é o que mais me motiva. Eu falo, cara, olha aí, tá vendo? Eu tô ajudando um cara que eu nem conheço, nem sei onde o cara tá. Isso é a potência da internet, né? A beleza da internet. E isso me motiva. Ensinar. Eu descobri, depois de um tempo, que o que me define é ensinar. É a coisa que eu mais amo fazer na vida. Eu também. Te entendo completamente. Eu também. Olha aí, temos um grupo coeso. Que legal. Tanto que quando eu era pequena eu falava que eu ia ser professora. Minha mãe é professora. E aí depois eu virei médica, mas hoje eu acho que eu tô virando mais professora que médica. Assim, no meu tempo é mais pra educação do que pra medicina. E o legal então, é que todos legal. aqui... É muito legal o que o Marcelo falou, vou pescar de novo aquele comentário. Primeiro você aprende e depois você ensina. Então,
a maioria dos médicos aqui estão numa situação que tem muito pra ensinar, mas acha que não tem. Mas você tem, cara. Você É tem. engraçado, porque quando você abre a boca, é muito louco isso, né? Eu não lembro quem foi que me falou isso, mas nesses momentos de insegurança meu, alguém foi e falou assim: Marcelo, não se preocupa. Quem vai escolher te ouvir, com certeza sabe menos do que você tem pra ensinar. Exato. Percebe? E faz Sim. todo sentido. Faz todo sentido. Porque você não vai falar pra todo mundo, você vai falar pra quem se identifica com o que você ensina. É até um Você erro, precisa né? estar um Querer degrau falar pra acima, né, da pessoa. Exato, e chegou a sua vez de falar qual é a pessoa, a história que você vê que faz sentido você levantar da cama e falar: eu vou pra mais um dia, trancos e barrancos, feliz ou triste, eu vou fazer essa parada acontecer. Eu tenho a minha mentoria, as minhas mentorias, né? Alguns temas dentro da área de abdômen e pelve. E quando eu comecei, eu me surpreendi com o quanto aquilo me fazia bem. Às vezes eu entrava, estava passando por algum momento mais problemático na minha vida pessoal, tudo, entrava na mentoria assim: nossa, com que cabeça eu vou dar essa aula? E quando eu saía da mentoria, eu estava toda feliz, parecia que, nossa, eu ganhava o resto da semana depois daquela aula. Então, isso daí foi me incentivando. E recentemente eu tive uma aluna que ela a maioria dos meus alunos já tem formação um tempo maior, e essa daí, ela morava no Rio e se mudou, acho que foi para Porto Velho, se não me engano. Espírito Santo? Não, Rondônia. Porto Lá, Velho? Não, qual que é? É Ponte Velha no Espírito Santo? Não tem um negócio? Vila Velha. Vila Velha. Mas esse aí não é no Espírito Não, Santo. é lá no norte mesmo. E aí Nossa, ela não dá lá pra teve a ficar. oportunidade de voltar à aula da ressonância. Só que aí ela estava lá com um monte de exame para fazer, um monte de períodos de ultrassom para fazer, e os filhos e não sei o que, ainda estruturando essa nova vida dela. E aí ela entrou na mentoria, mas assim, eu acho que foi nas primeiras aulas ela me mandou uma mensagem e falou: eu não sei se eu vou conseguir, eu não estou conseguindo ver os exames antes da hora, eu estou tendo muito trabalho. E eu lembro de eu ter falado: calma, respira. Você vai conseguir, a gente vai ver junto os exames, ao vivo, você vai acompanhar, você vai me mandando as suas dúvidas no WhatsApp, a gente vai conversando, eu vou te ajudar e você vai conseguir. E aí, depois que terminou os 2 temas, ela estava fazendo prostendometriose, terminou os 2 temas, e ela me deu um feedback super legal, que foi entrando nos 2 temas novos que eu lancei agora. Então, ela já está na 4ª mentoria comigo. Caraca. Então, essa recorrência, e ela falou, ela sempre me fala que hoje ela está laudando com muito mais segurança, muito mais confiança, e aí isso daí realmente leva a gente a querer resgatar outras pessoas que estejam nessa situação de insegurança e querendo, né, querendo se sentir mais confiante. Eu acho isso tão bonito porque muitas profissões, elas no cotidiano são muito solitárias, né? E a medicina Sim. é uma profissão solitária, porque apesar de você lidar com muita gente, no fim das contas você termina sozinho. Uhum. Assim, tipo, o rolê é você ali atendendo, vem uma pessoa, vem outra, mas não tem esse... E aí, o que eu vejo, tá? Porque o mundo do empreendedorismo é assim também. Por mais que você tenha família, filho e tal, você fica sozinho com seus problemas. Às vezes você não tem com quem compartilhar, com quem dividir, etc. E eu acho lindo isso, quando alguém que se dispõe a ensinar, se dispõe também a acolher. Eu acho que essa parada é bonita. Pegar pela mão, né? Exato. Eu vou te ajudar, eu vou te acolher. Porque muitas vezes essas profissões que nos colocam em solidão, às vezes, a gente desenvolve uma necessidade. A necessidade de acolhimento. Só isso. De fazer parte de um grupo. De ser parte de um grupo. Né? Que eu posso recorrer a qualquer momento. Por exemplo, acabei um atendimento aqui e de repente eu posso abrir o WhatsApp e ter com quem compartilhar um desafio. Ter para quem levantar a mão e receber uma ajuda. Ô, E Marcelo, eu acho que é um pouco o que vocês estão fazendo aqui. Sim. às vezes as pessoas da minha mentoria me procuram para assuntos diversos e eu fico super feliz de poder ajudar também. Que às vezes não tem nada a ver com venda, com marketing, é uma situação específica da vida. E eu acho legal isso, de depositar confiança em mim
em querer uma outra opinião, alguém de fora. E só para não ser injusto aqui também, a Ana e a Fernanda são lá da mentoria e essas meninas são fantásticas, tá? A gente conseguiu fazer com elas um processo de venda legal. Puxando a sardinha um pouquinho para mim, eu posso um pouquinho? Eu não posso? Pode, fica à vontade. Esse corte é dele. Então a gente estruturou o processo de venda que com um valor adequado, as pessoas precisam se valorizar, né? Você perguntou casos que eu mais lembro, eu acho que esse caso de mudança de vida, assim, de nova perspectiva de vida foi o que mais me tocou, mas essas meninas aqui, elas realmente arrebentam, viu? Que legal. E eu Hoje tenho muita compartilho honra minhas de... vitórias é com ele hoje. Olha que legal. Então você tem duas Lá, histórias. aí. ele lá em Salvador, eu lá em Maringá. Cara, aconteceu tanta Olha, coisa, não sei o quê. E é tão legal você ter falado isso, ó. Salvador, Maringá, São Paulo e Ribeirão Preto. Decorei, hein? Por que que vocês se juntaram? A internet nos uniu, né? A internet. Por que que vocês se juntaram? Porque olha o que que a gente tá falando, olha aonde a gente chegou. Vocês são apaixonados por ensinar, vocês baseiam a motivação de vocês na vida das pessoas que vocês ajudam e transformam todos os dias. Mas aí vocês decidiram se unir para criar esse grupo que acolhe. Que parada é essa do tal dos médicos de elite? Fala aí, quem Agora é quiser com o Lito. fala. Vai, Vai, Lito. Vai, Lito, Começa. Lito que foi a sementinha. A sementinha foi o Lito. De frente. Quem Ó. foi o motivador? Então, essa é pra uma Ana. história interessante, assim. A gente era tudo amigo de internet aqui, tirando a Ana, que a gente compartilha congressos, né? A Ana na área dela e eu na minha. A gente já se conhecia antes, mas a princípio pela internet. E aí, via a Ana, eu cheguei ao perfil do Marcelo, via a mentoria dele, cheguei a conversar com o Marcelo sobre isso. A gente fez uma call de venda. Eu tentei vender, logicamente. Ele não me converteu naquele momento, mas talvez eu converti ele na ideia. Eu tentei vender a ideia pra ele. Falei, Marcelo, Ele tentou vender, mas foi vendido. Você Você percebeu? tentou vender um produto, Não. uma solução, e ele te Nossa, vendeu não. uma ideia. mas talvez eu plantei lá na cabeça. Eu falei assim, Marcelo, cara, Uma semente. eu acho da hora pra caramba o que você tá fazendo. As meninas, eu conheço ambas, principalmente a Ana. Eu acho que se tem pessoas desse estirpe lá com você, deve ser top o seu trabalho. Mas eu queria hoje aqui, cara, te dar essa ideia, de plantar essa ideia. Eu queria fazer um projeto em que a gente pudesse ajudar médicos nas diferentes esferas aí que a gente acabou de falar. Finança, venda, os caras, a gente não sabe, né, como médico, essas coisas não são ensinadas na faculdade. Produtividade, tempo, como é que você gerencia? Todo mundo tem as mesmas 24 horas. Por que que um cara consegue um resultado extraordinário e o outro não? O que que tá acontecendo? Deve estar usando o tempo dele melhor. Como é que você se posiciona melhor na rede social? E aí plantei lá, a gente trocou essa ideia, aí ficou por uns tempos meio stand-by, aí depois ele me procurou, falou, cara, eu acho que tem negócio aí, tem futuro isso aí, vamos ver, posso chamar umas pessoas aí que estão na mentoria? Eu falei, cara, eu acho que 2 pessoas é pouco pro tamanho desse projeto, fica à vontade, e eu acho que você vai, eu já até sei quem que você quer chamar. E aí eu acertei. Olha E ele que falou, legal. cara, tô querendo falar com a Ana, tô querendo falar com a Fernanda. Eu falei, cara, excelente, eu acho que 4 Mas, pessoas... olha, só um parênteses, você vai continuar. Olha pra você ver como quem... Eu sempre falo essa frase, porque eu ensino muito também. E aí eu sempre falo a frase que há mais mérito em quem aplica o que aprende do que em quem ensina. E por que que ele sabia que seriam vocês? Porque provavelmente vocês foram as que mais implementaram o que aprenderam. E por isso vocês se destacaram. Então uma coisa é saber, outra coisa é fazer o que sabe. Lembra? Diminuir o perfeccionismo e aumentar a ação. Sim. Vocês são mulheres de ação, se destacaram. E aí o Lito sabia, já sei quem vai chamar. Porque vocês se destacaram no meio dos outros. E o interessante foi quando eu fui... O Marcelo eu não conhecia, foi totalmente de internet primeiro. Eu bati lá no Instagram dele no direct e falei assim, cara, vamos conversar. Ah, tá, beleza, vamos marcar uma call. Aí a gente marcou essa call, e aí aconteceu tudo isso que eu acabei de falar. Mas eu fui atrás do Marcelo porque eu enxerguei nele, no discurso dele, coisas muito parecidas com o que eu penso. Falei, cara, esse cara tem as mesmas ideias que eu penso. E eu só conheci ele porque ele se comunicou. Já imaginou se ele tivesse essas ideias e guardasse pra ele? Exato. Verdade. Show. Ou se tivesse esperando te encontrar presencialmente um dia para, quem sabe, talvez falar, né? E aí as coisas foram fluindo, isso foi lá por volta de maio, nós estamos aqui em finalzinho de junho,
E esse está sendo o nosso primeiro encontro presencial formal, né? Com essa logo bonita lá, ó. E Olha todos que reunidos legal. aqui. Gente, e olha para você que tá ouvindo, olha como um projeto tão magnífico, com a dimensão que tem, com a proporção que pode vir a ter, nasceu tão rápido, né? Você tá falando de maio, Maio desse ano. nós estamos em junho, final junho de ainda, julho. nem acabou junho ainda. Quem quer dar um jeito, né, Marcelo? É isso. Exato. É isso. Então, se você que tá vendo, você quer, quem quer dá um jeito. E nós temos aqui 4 médicos unidos para ajudar outros médicos a prosperar na vida pessoal, profissional e financeira. E aí eu tenho uma pergunta que tá aqui engasgada. Eu tenho uma opinião a respeito disso, mas eu quero ouvir de vocês. Se 4 médicos precisaram se unir para ajudar outros médicos, por exemplo, a se posicionar no digital, a aprender como vender, a melhorar na performance da vida pessoal e profissional, significa que a faculdade não presta para isso? Acho que significa que a faculdade é limitada para isso. Não presta é meio pesado. Não foca mas nisso. não foca nisso, é. Me fala mais sobre isso. A faculdade de medicina é extremamente técnica, assim, do ponto de vista de conhecimento científico, né? Então, pelo menos a minha, acho que a maioria é muito focada. Eu formei o que há 10 anos já. Então, a minha era muito focada em anatomia, fisiologia, patologia, doenças, né? Mas você não sai de lá preparado para o mercado de trabalho, por exemplo. E mesmo na era antes da era digital, eu acho que isso já não acontecia, né? Que era um mercado de trabalho de consultório, mercado de trabalho do marketing ali convencional, jornal, o que quer que tinha ali, televisão na época, né? E hoje, com a era digital, eu acho que está mais ultrapassado ainda esse currículo. Que a gente não tem formação nenhuma em finanças, nenhuma em gestão de tempo, nenhuma em vendas, muito menos. Acho que vendas a gente nem... dinheiro não é um assunto médicos da têm faculdade de vergonha de medicina. vender, Tem né? vergonha de vender. Tem o bloqueio, né? Bloqueio. E antigamente, eu acho que assim, o médico bom era um médico com mestrado, doutorado. Então, era um médico que seguia a carreira acadêmica. Era esse médico que os pacientes procuravam. É um médico da faculdade X, que tem um doutorado X. Então, o consultório dele bomba, né? Ou um médico que ia, como você falou, né, nos catálogos dos convênios, que eu não sei nem o nome mais do negócio. Nominata. Não é da minha época, graças a Deus. Raiz. Minha idade não sou tão permite eu velho falar assim, esse nome. Eu não sou tão velho assim, mas sim, Brincadeira. nominata. Mas antes as carreiras eram essa, né? Hoje, com a carreira digital, que a gente já falou aqui um pouco, né? Desse posicionamento sendo algo totalmente decisivo para uma carreira médica, eu acho que a faculdade está muito mais ultrapassada ainda. Então, é extremamente limitado. Os médicos não saem sabendo isso. Isso aí a gente não saiu sabendo, com certeza. Eu falo por mim, eu e meus colegas. Eu aprendi isso depois que eu formei, né? O que eu aprendi depois que eu formei. Mas a maioria não aprendeu, continua não aprendendo e passa a vida sem passar por esse processo de inovação, de mudança de comunicação, de posicionamento, né? De aprender habilidades outras fora da parte científica e técnica ali da faculdade. Você ia falar alguma coisa quando ela começou a falar. Não, é que eu ia falar que essa parte de vendas, que é um tabu no meio médico, os médicos têm... existe até uma crítica social ao médico querer ganhar dinheiro com a profissão que ele escolheu para viver. Como se fosse uma usurpação. Ele tem que da fazer vocação. isso por amor, por vocação, e é até feio cobrar muito ou querer conseguir pacientes particulares. E, né, existe uma crítica social a isso. E então o médico ele sai da faculdade achando que vender é errado, que cobrar é errado, e que ele tem que ser uma jornada de esforço e, né, superação a vida toda. E aí o que a gente vê são médicos com burnout, a maior taxa de suicídio entre todas as profissões. Meu Deus, eu não sabia. É uma coisa Depressão, horrorosa. ansiedade, suicídio. Tudo é maior em médico, Tudo é maior em médico. infelizmente. Tô brincando. Então, e é péssimo, errado, super errado, né? Todo mundo precisa de qualidade de vida, todo mundo precisa Sim. poder ganhar dinheiro mesmo que você tenha escolhido por total vocação, que eu acho que é a maioria dos médicos, ainda assim você precisa poder
ter tempo com a sua família, ter uma qualidade de vida, né? Ter tudo isso E aí poder vem a exercer limitação da profissão. faculdade, né? Exatamente. Ensina a competência técnica, mas não ensina a arte de viver nesse... E me parece importante a pessoa que vai cuidar de alguém que ela esteja bem, né, em primeiro lugar. Exato. Como é que você vai produzir um cuidado de É. qualidade se você não tá bem? É o que você falou, eu vejo pela minha vida, né? Eu mudei. Minha filha nasceu, eu tinha 43 anos. E 90% das minhas decisões de mudança de vida de lá pra cá é pra eu ser um pai melhor por mais tempo pra ela. Boa. E é, de certa forma, o que os médicos às vezes não conseguem, porque a vida entra numa desordem e aí foca na vocação de que eu tenho que atender, eu tenho que ajudar, eu tenho que salvar vidas, mas a dele vai se perdendo nessa desordem, né? E para colocar a vida em ordem, precisa de pessoas que também passaram por esse processo e encontraram um caminho de colocar a vida em ordem. E então, assim, para mim, que não sou médico, é até chocante ouvir isso de vocês, porque... E aí você olha, né, às vezes você entra num hospital, você entra num atendimento, seja ele particular, público, e a gente sempre cobra muito do médico, né, nós que não somos médicos, né, a gente cobra muito, espera muito, mas a gente não sabe o que tá acontecendo na vida, na família, nas finanças daquele médico, né, a interpretação do lado de cá parece um mundo de fantasia, né? Porque vê aquelas pessoas de jaleco branco, aquelas pessoas com títulos, com diplomas, mas a vida tá uma bagunça. O jaleco é a capa do herói, né? Mas quando tira o jaleco, o cara tá... Capengando. Só o pó, só o pó. Tá só o pó. É interessante isso, interessante e... Mas Tem até- especificamente da faculdade que você falou. Eu quero ainda insistir Não nisso. te parece estranho, assim, ó? Eu acho que Porque a faculdade... também, assim, desculpa interromper, mas o Brasil, hoje, eu ouvi isso recentemente, é o país que mais tem faculdade de medicina no mundo. Sim. Em 2030 seremos 1.300.000 médicos. Olha aí. Mas Hoje a gente tem quase 600 Perdia mil. para a Índia por coisa de 10 faculdades, não é? Só que É, a Índia eu com acho- muito mais e aí agora, população. com mais esse Esse dado, dado, né? E assim, nós 4 aqui somos médicos radiologistas. A gente não é aquele padrão que tem o seu consultório que atende o paciente. Mas a faculdade de medicina, usualmente, a maior parte das pessoas vai ser esse médico, vai ter um consultório. O consultório... e vocês se relacionam com esses médicos todo Sim, dia, sempre. porque a Todo dia. profissão de vocês é para servir também esses Exatamente, médicos. Né? Sim. O consultório, ele tem que ser enxergado como uma empresa. Ele tem entrada, tem saída de dinheiro, de capital, tem clientes, né? E a gente não tem absolutamente nenhuma noção de como gerenciar uma empresa, mínima que seja. Aí você termina a faculdade, tecnicamente excelente, e aí você precisa abrir uma sua portinha lá no seu consultório, não sabe nada. Gestão, fluxo de caixa, nada. Isso é complicado, realmente é um lapso da faculdade. Aí cabe a gente ir se buscar isso, né, fora. Você precisa de alguma maneira. As pessoas que tenham essa visão de, essa é uma deficiência, eu preciso ir atrás. Senão, o que vocês falaram, vai ficar a vida inteira nadando ali sem conseguir, muitas vezes, tirar a cabeça fora d'água. E você entrou num ponto interessante, porque por onde, né? Por exemplo, a gente conhece aqui, via de regra, talvez quem está assistindo, não sei por onde está assistindo, de repente está assistindo no YouTube, está assistindo no Instagram, está vendo um pedaço em algum lugar. E eu quero entrar exatamente nisso. A maioria de vocês já citaram que começaram pelo Instagram, mas onde mais uma pessoa pode se posicionar? Ou o Instagram é a bola da vez e vai pra lá, que lá é o lugar? Eu quero ouvir vocês falar sobre ferramentas. Se posiciona na internet. Como? Onde? Fazendo o quê? Produzindo o quê? Então eu quero que vocês falem sobre ferramentas e produção de conteúdo. Porque quando a gente vê o conteúdo pronto, parece que foi fácil. Parece que foi, né? Eu peguei a câmera e gravei, mas a gente sabe que tem todo um processo ali, às vezes, de preparação daquele conteúdo, um processo mental, saber do nível de exposição que aquilo vai gerar, mas saber ao mesmo tempo que aquilo é necessário porque vai transformar as vidas que vão ver aquilo. Uhum. E isso faz parte da essência da missão do médico, transformar vidas. Seja pelo ensino, pelo tratamento, pelo serviço que está prestando ali. Então eu quero que vocês me falem sobre isso. Eu acho que tem uma palavra que eu gosto muito que é fundamental, né?
as pessoas elas precisam ser intencionais, né? Tem que ter intencionalidade. Então, ela precisa entender o que ela está fazendo. Não é para abrir a câmera, vou tirar meu bloqueio e vou fazer uma dancinha. Não vai Qualquer adiantar coisa nada. de qualquer jeito. Eu costumo brincar na mentoria, ó. Tá cheio de menina bonita aqui. Quer ganhar seguidor? Posta uma foto de biquíni. Vai ganhar um bocado de seguidor. Sim. Mas isso está qualificado? É esse seguidor que você quer atrair? Então, primeiro, você tem que ter intencionalidade em tudo que você faz. Eu tô aqui na frente do maior copy do Brasil, então não preciso nem falar que a gente precisa saber o que é copy. Eu fico abismado quando um médico não sabe o que é copy. Para você que não sabe o que é copy é a habilidade da escrita ou da fala persuasiva, com a intenção de conduzir uma pessoa a fazer o que você quer que ela faça. Isso é copy, a habilidade da escrita ou da fala persuasiva. E as pessoas, às vezes, o mau caráter pode se utilizar da copy. Então, Sim. as pessoas boas, elas precisam mais do que nunca aprender copy. Porque senão o silêncio dos bons é que dão espaço para o barulho dos maus. Eu gosto muito de uma frase nesse sentido que não tem vácuo, né? Aqui embaixo na Terra não tem vácuo, então os espaços são ocupados Sim. pelas pessoas boas ou pelas pessoas ruins. Não fica espaço vazio, né? E em relação à plataforma, eu acho que o Instagram, para mim, ainda é a melhor plataforma, mas eu também entendo que as outras têm o seu lugar. Então, vai depender muito do nicho, do que você quer atingir. O Lito falou do YouTube, que ele usa muito. O TikTok, às vezes, é bom para você atrair seguidores, jogar para o Instagram, e o teu funil tá no Instagram. Aí depende muito da intenção da pessoa, né? Quando você fala funil, é a estratégia usada para vender soluções. Ou um funil de consciência, a pessoa tem que entender que tem gente chegando toda hora, tem gente que já gosta dela e já tá vendo nela uma solução, e tem gente que tá pronta para comprar. Então, é isso, o médico também, ele não sabe nada disso, né? Então ter uma estratégia de comunicação também para cada um dos perfis de pessoas que é chegam. Importantíssimo. Legal. E outra questão também é assim, tem cada médico, você falou da intenção, né? E tem também o público específico. Tem muito médico que faz conteúdo voltado para paciente, para o público leigo, né? Não é nosso caso, nós aqui fazemos conteúdos para médicos. Então a estratégia é absolutamente diferente. Por exemplo, um conteúdo para paciente, o Instagram tem um alcance muito grande, o Google também tem um alcance muito grande, né? Então, se eu quero aumentar meu ticket ali do consultório por uma demanda maior. Você tem que estar no Instagram, você tem que estar no Google, talvez outras plataformas, acho que essas duas principais. Agora não, nós fazemos conteúdos para médicos, nós temos que estar no LinkedIn, nós temos que estar no Twitter também, principalmente fora do Brasil. Os médicos estão muito no Twitter, né? A maioria dos artigos hoje vem com o Twitter dos autores, além do e-mail. Que agora no Brasil, é o X, né? Que é o X. Mas no Brasil não pegou tanto, no Brasil acho que ainda é mais Instagram, né? O Twitter não é tão... Mas assim, voltando... acho que para o nosso conteúdo médico vai ser Instagram, Twitter, LinkedIn, talvez, né? Um e-mail marketing ali que você pode ter também. Mas acho que a definição do público e da intenção para essa produção de conteúdo. E na hora de produzir o conteúdo, aí tem outras ferramentas, né? Eu particularmente uso o Notion para poder organizar o que eu... um vídeo, uma pauta, um curso, alguma coisa. E uso linha editorial. Linha editorial no Notion, acho que fica bom. Para trabalho em equipe, eu uso muito o Trello, que também dá para colocar os posts lá e organizar a questão de gestão de semana mesmo. E para produção do conteúdo em si, eu uso o Canva. Não sei se vocês querem acrescentar mais algum, mas seriam os três. Eu uso que demais o CapCut para parte de edição de vídeo. Mas eu acho que é você mesmo que faz, não precisa ter um profissional fazendo por você, para quem quer começar. Não, eu que faço tudo. Por exemplo, essas ferramentas todas que vocês estão me falando, qualquer pessoa consegue mexer. Sim. São super intuitivas, muito fáceis. Qualquer dúvida que você tem, você pode jogar no YouTube ou no próprio Instagram, seguir pessoas que dão dicas de Canva, dicas de tutoriais do CapCut, ensinam você a fazer, como mexer nessas plataformas todas. E se alguém também entra nesse universo que vocês criaram dos médicos de elite, aí também tem toda essa orientação já detalhada. Sim, tem ou não tem? Ideia, sim. De cada ferramenta, como mexe, quais as aplicações. Mas uma coisa só que eu queria acrescentar em relação a todas essas plataformas é que, principalmente para o médico que não é o radiologista e que não está focado em outros médicos, o médico que está com atenção no paciente, realmente o Google faz muita diferença. Por quê?
O Instagram, ele vai fazer com que esse médico tenha um posicionamento. Então, ele vai se posicionar e vai mostrar para o paciente, através do Instagram, como ele vai resolver aquele problema, né? Ou como ele vai ajudar o paciente, tudo. Vai poder mostrar outros casos de pacientes que tinham o mesmo problema e que ele resolveu tudo. Mas é o Google que vai jogar ele no Instagram desse médico. Porque é muito difícil você fazer uma pesquisa dentro do Instagram. A pesquisa ela é feita no Google. E o Google é que vai mostrar... Então, o médico ele tem que estar no Google também. Olha, essa é uma visão magnífica. Isso não tinha passado pela minha cabeça. Porque realmente o comportamento de consumo é completamente diferente. Quando eu falo comportamento de consumo de mídia, de conteúdo, né? Se você tá no Instagram, ou no Facebook, TikTok, o que seja, até, às vezes até YouTube, mas YouTube menos. As pessoas estão buscando relacionamento. Estão buscando ver outras pessoas. Elas não estão necessariamente buscando uma solução médica, uma ajuda médica, ou até mesmo um grupo médico que ajude o médico. Então, ela tá ali vendo a vida de outras pessoas com quem ela quer se relacionar, quem ela quer curtir, comentar, compartilhar, etc. Só que no Google, não. Porque quando você vai pro Google, você já vai com o que em mente? Uma pergunta. Sim. Então, o Google, ele é a ferramenta que te dá a resposta. E se você é a resposta para a pergunta de alguém, onde você tem que estar? Tem que tá lá. Já é o Exato. paciente qualificado. Já é o paciente porque já que vem quer, predisposto à que ele já resposta. quer aquela pessoa que resolva aquele problema. Gente, isso é maravilhoso. Mas a gente não pode esquecer que o tio Zuck também, ele surpreende a gente com os algoritmos, né? Aham. Então, às vezes, a gente tá falando aqui, um cardiologista, a gente vai abrir um Instagram e tem um patrocinado de um cardiologista. verdade. Então, ele não pode deixar de estar ali também. Também. Não, e é lá que ele vai criar a consciência no paciente, é lá que ele vai... Porque se você pegar o Google, jogar no Google, um cardiologista, e aí o Google vai te dar várias opções. O que ele vai fazer? Ele vai pegar aquela opção e vai jogar no Instagram. Aham. E aí você tem um cardiologista que tem o perfil fechado, e o outro que tem o perfil aberto, É a que vitrine, te ensina, Gera que te conteúdo. ensina, que gera conteúdo. Com quem que você vai se identificar? Com quem que você vai... Quem que você vai escolher? Certamente o paciente vai escolher aquele que tem o Instagram. E aí que a se gente- posiciona. E aí a gente volta, né? Quem não é visto não é lembrado. Exato. Se você não é ponto com, você é ponto fora. Eu tinha um professor de marketing, eu estudei... Eu sou formado em propaganda e marketing. E primeira, não dá pra dizer que é a primeira, porque eu não lembro. Mas as primeiras aulas que eu tive de marketing mesmo foi com um professor chamado Berardi. E ele fez uma experiência na sala muito, muito sofisticada. Simplesmente apagou a luz e falou assim: dê para mim a sua melhor piscada. Pisca para mim, sedutoramente, a sua melhor piscada. Obviamente, ali no escuro, todo mundo piscou de qualquer jeito. Ele foi e acendeu a luz. E ele falou assim: não importa quão boa foi a sua piscada, e não importa o quanto você sabe dar essa piscada, no escuro ninguém vê nada. Nossa, Esse é o melhor copo do Brasil, né? E é isso, às vezes você é o melhor no que você faz, mas ninguém tá vendo nada. Acende a luz. É só isso. Abre o perfil, posta conteúdo, fala o que você faz com confiança, coloca sua vida em ordem e vai ajudar pessoas. É um pouco disso, né, que a gente tá falando. Duas frases Sim. também que eu sempre levo é o seguinte: o bom se cala, o mal se espalha. Isso a gente já sabe. Ó, Né? O charlatanismo tá aí. Então, a gente... e não adianta não fazer por isso, Não, ou achar não que se adianta. você Não fizer, adianta. vão te incluir no mesmo... Não. Você Né? tem que ocupar os espaços. Né? Exato, exato. E a outra frase, Lito vai gostar, que é o seguinte: quem abre a câmera ganha mais. Ah, boa. A gente vai falar disso em um outro episódio, então você fica ligado, porque você ia falar alguma coisa quando eu me aventurei aqui a falar algumas outras coisas. Não, eu ia falar isso que eles estão falando Não, mas mesmo. tem que um negócio que eu queria complementar aqui, É, então. vai. É o seguinte: o que a Fernanda tá falando é super legal. Eu fiz esse exercício quando eu fui dar aula no congresso. Hoje, se você digitar o seu nome, depois podem fazer isso. Se digitar o seu nome no Google, provavelmente o Google vai pescar o seu Instagram, ele vai pescar o seu YouTube, se ele tiver com visualizações e tal. Então, na verdade, você mata duas coisas com uma cajadada só, né? Você está na rede social, no Instagram, na ferramenta que você escolher,
E se ela tiver razoavelmente ranqueada, ela vai aparecer no Google. Mas você pode fazer isso de propósito também, né? Sim. Então, primeiro, de vez em nunca você joga o seu nome lá no Google, você vai treinando, né, ali o algoritmo, mas você pensa, o quanto a gente antigamente era gasto com propaganda em outdoor, propaganda Televisão. em revista. E A é gente chama de propaganda imetrificável. Você nunca sabe Sim. se deu Não, certo e ou não. outra, você vai pegar todo mundo e vai pegar dentre... totalmente inespecífico, porque vai ter um monte de gente que vai ver aquela sua propaganda e que não está procurando o seu serviço. E quando você faz uma propaganda, por exemplo, dentro do Google, o Google ele vai mostrar a sua propaganda para quem Precisa. está tá procurando, buscando, quem está isso, buscando. quem Então, tá procurando. minimiza muitos erros, né? E acaba sendo muito mais efetivo. Então, acaba que... Maravilhoso, maravilhoso. Vamos lá, agora eu vou entrar num assunto aqui, que é a questão da tal da ética e da responsabilidade, né? A gente sabe que o universo da medicina, para fazer justiça, precisa ser profundamente regulado, né? Então existem regras e critérios e requisitos e uma ética que mantém, na verdade, né, a confiabilidade de vocês. Só que aí quando você vai para a internet, a gente vê de tudo. A gente vê desde do falso médico. Eu vou lá, coloco um jaleco branco e falo que sou médico e vai ter gente que vai acreditar em mim. Até o médico mais, vamos dizer assim, capacitado na sua área, falando. E ali tudo misturado e às vezes, né, nessa intenção positiva de encontrar mais pessoas, pode deslizar uma vez ou outra ali no jeito que fala, no teor que usa, às vezes fazendo uma promessa desproporcional. Eu quero que vocês me falem sobre quais são sei lá, os critérios, porque de repente alguém tá assistindo a gente aqui e tá falando, pô, mas será que eu posso falar isso? Será que eu não posso? Qual é o limite ético de responsabilidade de um médico nesse universo, às vezes chamado de terra de ninguém ou terra sem lei da internet? Qual é o limite? Mas na medicina, a internet não é terra sem lei. Então sim. vamos lá, me fale mais sobre isso, para que, principalmente, por que eu quero jogar esse assunto na mesa? Porque é um assunto delicado, mas que quem tá assistindo tem que ter consciência disso. De que é sim possível, vocês são provas disso, é necessário, porque a gente tá falando aqui, todo mundo precisa disso, mas existem barreiras, limitações, né? Não é que nem, por exemplo, sei lá, eu vou falar de marketing e vendas, não é um mercado regulado. Eu posso falar o que eu quiser, né? Agora, a medicina não. Você está mexendo com saúde, com vidas. É outra coisa, né? Então... Eu acho que, para começar, o maior de todas as limitações, que é a parte da divulgação do paciente, né? eu notei isso. Eu perguntei, eu até falei, vocês não precisam falar o nome, mas se puder falar, e ninguém falou. Talvez porque isso já tá enraizado. A gente tem muito isso de tem sigilo, caso, uma muito pessoa, enraizado. né? E aí o Marcelo falou porque as duas estão aqui, né? Não só o Ele pediu sigilo, o consentimento antes de... a gente assinou, né? Já assinou o consentimento esclarecido. Tá assinado já, né? E lembrar que mesmo, por exemplo, a gente precisa sempre pedir a autorização do paciente, e não é para divulgar o nome, independente dessa autorização do paciente, né? Você muitas vezes precisa misturar histórias, por exemplo, na hora de contar algum caso, porque o paciente ele pode Pra não se reconhecer, né? Ele pode se reconhecer, né? E mesmo você, por exemplo, a gente que mostra imagem, você está mostrando a imagem de dentro do paciente, não tem nome, não tem nada, e ainda assim o ideal é que tenha tudo assinadinho, tudo, né? Porque os antes e depois, que agora foram regulamentados um pouco mais, mas que ainda assim não pode ser, o paciente não pode ser identificável naquilo, então... Você pode mostrar o resultado sem identificar o Conselho Federal de Medicina, ele tem uma normativa nova que ele lançou. Vai aparecer aí na tela aí pra quem tá Isso. vendo. Sim. Mas assim, o que eu quero falar é o seguinte, 90% é bom senso. É bom né? Você vai expor o paciente de forma Caráter. adequada. É bom senso. Então, eu acho que quando a gente vê alguma coisa que está muito midiática, talvez o cara passou um pouco do ponto ali.
Mas o Conselho Federal tomou esse cuidado. Então tem essa normativa, vamos deixar aqui para a galera poder acessar. Sim. Posso só comentar essa normativa um pouquinho? Até ano passado, era muito ultrapassada essa normativa do CFM, que é o E Conselho eu Federal acho que de talvez Medicina. por isso que mudou tão um pouco. poucos médicos, né, Sim, buscavam esse caminho. Antigamente, é porque é uma coisa que tanto a gente está em construção, os conselhos, sociedades também estão em construção, né? As pessoas não sabem ainda o limite das coisas, nós não sabemos, eles não sabem, então tá sempre ali em construção. E eles são formados por médicos, então os médicos que estão lá que vão tomar esses caminhos aí, né, de fazer novos regulamentos. Então, por exemplo, não podia até ano passado fazer foto de antes e depois. Só que os conselhos de odontologia, enfermagem, biomedicina permitiam isso. Então era uma certa concorrência desleal para o médico. Não, ele não pode fazer antes Faz e depois, mas sentido. todos os concorrentes dele que fazem estética podem. Poxa, é ruim para o médico, né? Ele acaba perdendo espaço Sim. ali no marketing, na propaganda dele. E aí, várias outras coisas, né? Divulgação de pacientes não podia. Mesmo que o paciente tivesse consentimento. A gente, teoricamente, por exemplo, até ano passado eu só postava imagens de artigos. Eu não postava imagem de paciente da minha pilha ali, né? Do meu dia a dia, porque eu tinha medo. Aham. Eu falava, poxa, eu não vou extrapolar isso aqui que não tá muito bem definido. Então, eu colocava só imagem de artigo. Então, tinha várias coisas que você ficava ali, vou ou não vou, né? Aí, ano passado, depois de muita pressão até dos influenciadores, né, da comunidade médica, eles fizeram um novo regulamento, que é esse que o Marcelo falou, que a gente vai colocar o link aqui. Nesse novo regulamento, expandiu muito mais esse limite aí de marketing e propaganda médico. Então, nessa expansão, agora pode colocar antes e depois. Agora, o médico, tudo que ele vai divulgar, né, tem que ter o CRM dele, tem que ter os contatos técnicos dele, que é igual você falou, pode ter um não médico lá se passando por médico. Então, E aí é sempre a a questão da gente... responsabilidade, Isso. né? E você se comprometer. Você pode colocar uma foto de um paciente desde que tem uma tarja no olho, que você tire a identidade dele de alguma forma. Imagem, a mesma coisa. A gente tem o consentimento do paciente, ele não pode ser reconhecido ali, mas a gente pode postar nossas imagens de radiologia. Então, melhorou bastante, assim. E eu acho que a tendência é que esse limite vá Tem aumentando. uma coisa Assim. que o CFM sempre permitiu, na verdade, que a gente fizesse, que é a parte educacional, né? Se você tivesse no seu post um intuito educacional, então, de comunicar a sociedade, mesmo aquele post direcionado para o paciente, se ele fosse um post que está educando a sociedade, que está dando dicas, que dá, né? Então, aí, isso daí era sempre muito permitido, mas não poderia se autopromover em momento nenhum, né? A autopromoção era muito criticada. Então, por isso que o antes e depois ele era proibido, e hoje em dia ele já foi liberado para poder uniformizar um pouco mais com as outras especialidades mesmo, que não médicas, né, que estavam também atuando ali, principalmente na parte de estética, que ficava realmente muito desleal. É um pouco exagerado isso, né? É Eu muito não sei, eu tô forte, falando é muito por mim, forte, né? Porque Eu você também quase acho. promete um resultado ali, né? Quando você mostra o antes e depois, que é o mais complicado. E é engraçado porque eu fico aqui pensando, né? Eu confesso um lado meu, tá? Eu sou pouco aderente a esses exageros, né? Que você sente do lado de cá Um desconforto ali. quando a coisa subiu o tom. É. Mas eu tô envolvido nesse mercado de internet, marketing o dia inteiro. Então talvez o meu filtro seja mais sensível. Mas talvez da minha prima, da minha tia, da minha mãe, do meu irmão, não é. E aí você fica. E aí tem uma outra coisa que, por exemplo, eu entendo, porque alguém pode perguntar assim: ah, mas se você tratou um paciente, ele teve o resultado prometido, por que tanta restrição em divulgar, inclusive, a imagem, o nome, ainda se a pessoa quer, não, eu quero falar que eu mudei de vida, que eu melhorei, que tá aqui o resultado e tal. Porque na área da saúde e da vida, a gente nunca consegue garantir que uma coisa não vai voltar. Sim. E nem que o resultado de uma Que vai ser pessoa o vai mesmo. replicar na outra, né? Exato. Às vezes o cara faz uma cirurgia linda, o nariz da pessoa fica Exato. maravilhoso, da outra já não fica tão legal, né? Mas é tão importante a gente falar disso, porque talvez tenha algum médico, alguma médica que tá ouvindo vocês falarem e estavam ainda... Pô, será que eu posso? Será que eu não posso? Você não só pode, como você deve. E aí é só ter o bom senso de seguir o limite ético da responsabilidade. Como
o Lito, a Ana, o Ético Marcelo. e legal, na verdade. E a aí já Fernanda, entra uma coisa... até nas leis mesmo. Exato, Existem leis exato. de E proteção de hoje, dados. e quando eu entendo que um órgão regulamentador redefine os seus critérios, e isso soa como um estímulo Sim, Sim. para que você seja encorajado a fazer também. sim. Porque as pessoas precisam de você lá falando do que você faz. Né? E aí eu quero entrar já aqui no último tema que a gente vai abordar aqui nesse encontro dos médicos de elite. Eu tô me sentindo honrado aqui no meio dos médicos de Dr. elite. Cop. Doutora Barbie, ele virou o Dr. Cop agora. Dr. Coffee, pegou, já era. Vocês estão... Fernanda, há quantos anos você tá na internet? 4. Você, Marcelo? Nos bastidores há 5, mas aparecendo 1 ano, mais ou menos. Ana? 7. 7. 3 anos. 3 anos, Lito. Pelo que vocês já viveram, já experimentaram e já construíram, vocês enxergam alguma tendência, algum caminho evidente para tudo isso? Porque a gente falou da importância, a gente falou da necessidade, a gente falou da responsabilidade, a gente falou dos desafios. Mas até onde isso vai? O que vocês enxergam que, sei lá, vai ser 2025, 26, 27, 28, tanto para quem tá na internet quanto para quem não estiver na internet? Qual é a tendência dessa parada? Eu penso assim, Marcelo. A gente até já meio que passou de tangente nesse assunto. Eu acho que com o aumento exponencial que a gente vai ver nos próximos anos aí de médicos relacionado ao aumento explosivo de cursos, de oferta de vagas de medicina, eu acho que a tendência é cada vez mais as pessoas estarem expostas, às vezes beirando o limite do que a gente conversou e ético, para cada vez mais tentar atrair atenção para si mesmo. Que a gente talvez veja nos próximos anos um declínio na qualidade de formação do pessoal, e aí o pessoal vai tentar compensar isso gritando, chamando atenção. Então eu entendo que vai ser uma constante ascendente as pessoas estarem expostas. Então, mas- isso significa que quem estiver mais preparado para a internet tende a ter uma relevância maior. Eu Sim. entendo, foi o final, foi a conclusão da minha aula lá que eu dei junto com a Ana no congresso. Boa presença, de bom tom, algo que você consiga dormir à noite falando, cara, E que tô possa tranquilo. durar, né? Porque às vezes o grito ele chama atenção, mas ele não dura. Sim. É isso que eu ia falar. O futuro é dos persistentes. Porque cansa. Cansa. E muita gente desiste no caminho. Porque é difícil, o resultado demora. Ou não tem o apoio, a ou preparação. não tem o apoio e acaba abandonando. É cansativo, é trabalhoso. Então, quem persistir é quem vai ter o espaço garantido lá na frente. É persistência. Às vezes as pessoas perguntam se não tá tarde para entrar. Eu acho justamente o oposto, né? Muito bom. Fala sobre Eu isso. acho que a gente está no início de um novo ciclo, né? De cada vez E mais. aí, tanto não tá tarde pra entrar agora, quanto nenhuma idade é tarde pra começar. Sim, sim. Né? Foi o que eu entendi quando você falou. Sim, lá na minha mentoria, por exemplo, a gente tem gente de 30 e poucos anos e 50 e poucos anos. Então, é uma faixa grande de gente que já formou há 20 anos, então não tem problema nenhum. A gente está vivendo um novo ciclo agora para mim. Eu acho que agora é o momento de entrar também. Não é porque tá cheio de gente já que não tem espaço. Tem espaço para todo mundo, na verdade. Né? A gente tem um oceano azul aí para navegar ainda. E a internet, uma vez eu ouvi foi do Pedro Quintanilha. Ele estava citando alguém, não lembro, que ele falou que um dia que o marketing, só existia o marketing digital, o marketing vai ser apenas marketing. Então as pessoas hoje, elas estão completamente no Instagram. Cada um de nós aqui pode pegar o relatório de horas que você passa no celular, você vai ver que você está em rede social, sei lá, 2 horas por dia. Então, um médico que não está ali, ele é louco, né? Ele pode querer seguir uma carreira diferente, de dar aula na faculdade, atender num posto de saúde, não tem problema nenhum nisso, tá? Mas se ele quer ter protagonismo, se ele tem ambição, se ele quer crescer, ele precisa estar na rede social, não tem jeito.
E só para complementar o que eles falaram, eu acho que o público médico, não sei se você, por exemplo, que não é médico, tem essa noção, mas é um público mais conservador e um pouco avesso a mudanças, assim. É um público que tem uma autocrítica imensa e é sempre assim, não, esse passo aqui eu não vou dar porque por isso e aquilo. Sabe por que que eu Conservador. sinto isso? Não é nem porque eu vejo nos médicos, é porque eu já trabalhei com alguns médicos, né, escrevendo projetos de venda para alguns médicos na área do Alzheimer, do diabetes, enfim, do menopausa para mulher, etc, essas coisas. E eu sempre via que, por mais que eles queriam, parece que dentro deles Bloqueio. soava como se, será que eu tô certo? Será que esse é o caminho? Vou Eu soltar acho que é um público conservador e tem essa crítica. Então, eu acho que a gente tá nessa, só para finalizar, nessa velocidade de entrar no digital, eu acho que a gente tá aquém de várias outras profissões, né? Então, por exemplo, o pessoal que é mais de tecnologia, o seu mundo aí, que deve Já ser, né? destravou, Já né? destravou, já tá-se embora. E o médico, até hoje, eu abro caixinha de pergunta. Advogado, A caixinha de pergunta é assim, preciso fazer um Instagram profissional? Você precisava ter feito 5, 10 anos atrás. É óbvio que você precisa agora. Já passou, né? Já tá passando. Então, assim, eu acho que a nossa curva ali de digitalização, essa palavra que eu inventei, ela vai ser pós a maioria das outras profissões. Então, a nossa está, eu acho que começando. Eu não acho que a nossa curva tá em ascensão, tipo a sua, que já tá lá em cima, copyright. A nossa está começando. Então, se você for lá em questão de 5 anos, vai estar começando a entrar no pico. 10, no muito pico, assim. Então, eu acho que tá só começando. Então, quem tá ouvindo e pensa, talvez, poxa, eles estão falando uns negócios que tá muito à frente. Na verdade, a gente já tá 5, 7, né, 3 anos no Instagram. Mas a maioria das pessoas estão fazendo Instagram profissional esse ano, esse mês, essa semana. Né? O que você mais tem é mentorado que fez um Instagram profissional esse ano. Olha. E tô tendo até que plugar mais um entregável de Como criar um Instagram profissional. Tipo isso. um start, um pacote de start mesmo pro Instagram, para o cara saber como vai ligar a câmera, como é que vai fazer story, Não sabe mexer no Canva, não sabe, né? o que ele vai botar no destaque. Então, isso é uma realidade. As pessoas Sabe querem nada, né? Não e sabe tem que nada. começar. E não tem Nada, problema não saber nada agora. exato. Tem problema o cara não querer aprender, né? Ou daqui a 5 anos pensar, eu ouvi aquele podcast, eu ouvi eles falando daquilo, agora tá todo mundo e eu Puta, devia continuo ter feito fora. isso lá Por que eu naquela não época, né? fiz, né? Mas eu Não. acho que tá começando agora. E legal pegar o que você falou, o pessoal tem muita, o termo mágico aí que o Marcelo gosta, muita objeção, né? E aí, uma que eu escutei esses dias aí, que eu vou jogar a bomba no seu colo. O cara virou pra mim assim, colega, cara, eu não fiz medicina pra vender na internet. E aí, Marcelo? Como é que você ia quebrar essa objeção? Então, Sou eu. Eu sou médico formado Mas, às vezes- aqui. Mas assim, só pra dizer o seguinte, o pessoal tem Então, muito bloqueio. Eu né? Que sou é pelo que médico você falou, formado, eu- PhD em Harvard. Tô ouvindo os médicos de elite aqui falar. E Marcelo, eu não me formei pra eu vender postei na esses internet. dias, não tem problema o cara não querer saber vender, né? O problema é ele querer ter algum resultado diferente. Então, hoje eu sou um vendedor formado em medicina, e não tem problema nenhum. Olha que maravilhosa essa inversão. eu não sou um médico, eu sou o Ele acha Marcelo. que ele não tá vendendo, né? Ele tá vendendo, né? De outra forma, vendendo a hora dele, enfim. Uma venda pior, né? Desqualificada. Vendendo, talvez mal, por sinal, né? Com certeza, tá Tá vendendo mal. vendendo a vida. O tempo. Vendendo tempo. Tempo é caro, mas ele tá vendendo às vezes barato. E o que ele teria que vender? Ele pode vender um produto, ele pode vender uma mentoria, ele pode vender o que ele sabe de melhor. O o atendimento. Então, vamos lá. Você faz um atendimento de convênio em 10 minutos. Vamos para ganhar R$50 do plano. Ou você pode cobrar R$800 para ficar 1 hora com esse paciente. Qual paciente vai ser mais beneficiado? Você vai ajudar qual paciente? Talvez você consiga diagnosticar um câncer inicial nesse cara que você está tendo um cuidado maior. Você vai solicitar os exames que vão de acordo com o exame físico. Você acha que o cara está examinando direito um paciente em 10 minutos? Ele às vezes nem bota a cadeira na frente do paciente. Vamos lá. Eu vou encerrar de um jeito que eu não tava previsto. Lá vem. Mas é uma coisa que agora é pra acabar mesmo. Agora é pra encerrar mesmo. Mas olha, gente, vocês estão falando. Deu medo. E eu vou pegar exatamente esse exemplo. No convênio ele ganha 50, mas ele pode oferecer 1 hora por 800. Aí tem 2 pontos nisso que vieram na minha cabeça na hora. A primeira é que eu já entendi é que quem começar agora é o médico da elite. É o médico que está na frente. É o médico que vai fincar a bandeira ali, vai demarcar território e
enfim, vai estar à frente. E isso é exatamente o que eu entendo pelo termo elite que vocês estão propagando no mercado. É juntar um grupo de médicos que são a vanguarda, elite desse movimento que, como você disse, está começando agora. E vocês estão Sim. puxando esses médicos para essa realidade. Mas agora vamos voltar aqui para a Terra, para o planeta Terra chamado Brasil. Que provavelmente 85% da população não tem condição de pagar R$800 no atendimento médico. E aí, olhar para aquele médico que está lá no interior ou na cidadezinha pequena, esse médico pode ser um médico de elite com vocês? Sim ou não? E como? Difícil essa pergunta, viu? Mas lógico que ele pode ser um médico de elite. Como? Porque o fato dele estar no interior hoje não significa que ele vai passar a vida inteira no interior. Pode ser uma escolha dele. Mas até no interior, ele pode ter um tratamento diferenciado. Ele pode propor ao paciente dele um tratamento diferenciado. Não tem problema nenhum. Até no convênio, ele pode se posicionar melhor para ser um médico melhor. E talvez ele vai atender no convênio porque ele gosta, ele se sinta realizado ali como médico. Como missão. Mas ele pode estar vendendo o conhecimento dele de outra forma. Pode fazer uma carreira híbrida, por exemplo. Pode. Exatamente. Na verdade, ninguém é médico, a pessoa está médica, né? Você é uma pessoa, você é o Marcelo, é o Paulo. Então, ela está médica naquela situação, mas ela pode aprender todas essas habilidades para a vida dela, inclusive para a medicina. E além disso, só para acrescentar, essa mesma pessoa que está no interior, ela precisa fazer um bom uso das finanças dela, por exemplo. Não necessariamente é sobre ganhar mais, né? Que o Lito vai nos ensinar bastante. É o que se Isso é para poupa, o próximo. como se gere o tempo ali, naquele momento ali. Além de gerir meu tempo atendendo, eu vou fazer, sei lá, um curso adicional, porque isso eu não sei, ou eu vou dar um curso, ministrar um curso adicional, né? Então, gestão de tempo, finanças, produtividade, Vender palestra. vender cursos, Ele pode cursos estar- digitais. Não necessariamente ele precisa, talvez aquele atendimento se mantenha no convênio, né? Por aquela realidade ali específica. Mas há outras possibilidades que Ou talvez- no SUS, na fronteira. A gente vê que a gente que dá aula na internet vê que pega aluno de todos os lugares, pega médico de todos os lugares. O próprio médico, ele pode estar ali atendendo por prazer, né? No SUS, na medicina de família, na fronteira lá. E pode estar vendendo outra coisa em outro horário, em outro período, e aquilo vai fazer dele um médico. Porque, inclusive, uma outra frase que eu já vi muitas vezes sendo falada também é que dinheiro é amplificador de caráter. Você ganha mais, você tem mais condições de ajudar. Acredito nisso. Então, Inclusive, Marcelo, a gente se mantém em faculdades públicas muito por isso aí, mesmo em grandes centros, né? Então, por exemplo, o Lito tá lá na USP Ribeirão. Você acha que ele tá lá por causa do dinheiro da USP Ribeirão? Claro que não, né? Pelo propósito, é para ensinar, é pelos alunos. Tradicionalmente, os salários desses... Os salários desses instituições centros são- públicos não são bons. Se você for ver o valor nominal e pensar que você tá ganhando aqui, pô, tô ganhando mal, mas a gente tem ganho secundário. Sim, Eu aprendo diariamente lá com os residentes, eu tenho contato com eles, eu ensino. Aquilo lá, você tem outro tipo Sim. de eu fiquei um tempo remuneração. de voluntária na Santa Casa aqui de São Paulo, pelo mesmo motivo. Uma que eu tava lidando ali com equipe muito boa, que eu aprendia muito, mas eu também conseguia ensinar, conseguia ajudar, tinha esse senso de propósito, né? Mas eu acho que aí naquele médico, a gente falou lá do interior, isso pode existir, é óbvio. Talvez o estilo de vida que ele quer naquela cidade não consegue escapar disso. Ou é uma escolha dele também, pode ser. Sim. Mas eu acho que o restante da vida dá pra colocar numa performance melhor, né? De finança, de gestão de tempo, de venda. Então, O que eu entendo assim, o grande problema que a gente fala, tá vendendo hora é ruim. Qual é o problema disso? É que você não coloca a remuneração no seu tempo. O convênio, o Você plano. vale mais do que te pagam, né? Exato. E aí, quando você inverte a chave, seja vendendo conhecimento, seja vendendo alguma coisa que você... Mesmo que seja vender hora, que nem aí, o exemplo que ele falou de 800. Claro que não é em qualquer realidade que dá pra fazer isso. Mas aí sim o cara precifica o que ele acha justo, e daí ele vai se dedicar 100%. É o que o Marcelo tá falando, é muito difícil você imaginar que um cara que tá ganhando um valor que ele considera muito subótimo, que ele vai estar assim, mergulhado 100% ali, é difícil. E com 10 minutos tendo que atender 1 zilhão de pacientes. Então, a conclusão é que qualquer um médico e até residente pode ser um médico de elite.
Com certeza. E se tiver na faculdade, ele já pode se preparar para ser um médico de elite. Ele pode estar começando a faculdade Trazendo para sua realidade, né? Isso. Então eu vejo isso como um movimento, né? Vocês estão criando um movimento Sim. de agregar médicos e profissionais que querem de verdade ajudar mais pessoas e vão alcançar cada vez mais pessoas. Como você teve uma hora que citou, claro que talvez não em todas as áreas médicas, com certeza não em todas, mas na maioria você pode romper fronteiras, né? Exato. Você pode estar ajudando uma pessoa que você não ajudaria Sim. no consultório ou no atendimento tradicional, né? Então, é muito bonito, de verdade, o trabalho de vocês. E, Marcelo, só para voltar nesse assunto do digital aqui, um médico que está no interior, nada impede dele atender paciente de São Paulo via telemedicina, tá? É verdade! Então, se ele tiver um posicionamento adequado, se ele tiver rodando um marketing legal, se ele souber vender, talvez não, ele vai conseguir atender pacientes de outra região com poder aquisitivo muitas vezes melhor. Então, desde que ele tenha um bom sinal de internet, ele pode atender paciente de qualquer lugar do Brasil. Um dos potenciais benefícios aí que ficaram da pandemia, né? Isso era um negócio totalmente Agora, inimaginável. todo antes, né? mundo pode ter um consultório Pode. online. Olha Pode. que legal. Prescreve online, consulta online, tudo online. Eu já fui salvo pelo online. Algumas vezes. Literalmente 2 vezes. Uma vez eu fui buscar uma pizza no portão do apartamento e tava garoando. E eu desci de chinelo. E eu ando com muita pressa. Eu sou uma pessoa muito agitada. Aí, quando eu fui voltar, eu escorreguei. E caí sentado em cima do meu pé, que quebrou em 3 lugares. Nossa. E aí eu lembrei que eu tinha o aplicativo do convênio. E aí eu cliquei no SOS lá do médico de emergência, que é de certa forma aí, e apareceu lá um médico de emergência. E aí mandou uma ambulância pra minha casa em 10 minutos. Ó. E aí uma outra vez, quando eu tava com Covid, eu fiquei muito mal. Mal mesmo, de verdade. E eu tinha muito medo de ir pro hospital e ser internado. E aí eu fui e chamei um médico. E aí ele me recomendou algumas coisas, né? Não só para usar como medicamento, mas para fazer como prática ali. Dentro de 24 a 48 horas eu monitorar algumas coisas e se eu não melhorasse eu tinha que ir para o hospital. E aquilo ali, eu vejo que aquilo ali me preservou de algo pior. Entendeu? Então, E agora eu quero te fazer uma pergunta. Fez diferença para vocês? Quer dizer, se ele tivesse no Acre ou se ele tivesse no prédio Zero. ao seu lado? Você provavelmente nem sabe onde ele tava, né? não, e não me importava, porque É eu isso. precisava dele. Seja quem fosse, ele, ela, velho, novo, de longe, de perto, eu precisava. Sim. Então, olha, maravilhoso. Vamos encerrar, acabou o primeiro episódio, mas antes de dizer tchau, eu quero que cada um fale uma mensagem que você quer transmitir para quem está assistindo, para quem acompanhou esse episódio e a sua motivação principal de por que vocês decidiram se unir e criar os Médicos de Elite. Então comece por quem quiser, mas essas 2 coisas. Qual é a sua mensagem para quem está assistindo? E por que você decidiu criar o Médicos de Elite? Vou começar a puxar a fila aqui. Eu gostaria de deixar assim, ó. Eu vou puxar o peixe para as finanças aqui. Eu penso que o nosso tempo, ele é o maior ativo que a gente tem. Então vale muito a pena você gerenciar ele com muito carinho, com muito cuidado e tentar extrair o máximo dele, né? Não jogar ele fora, utilizar ele de uma maneira sábia. É isso que eu gostaria de trazer para esse projeto, agregar, tentar fazer com que as pessoas, ao gerenciar melhor as finanças e o tempo, né? Há essa intersecção tempo e dinheiro, né? Ao gerenciar melhor seu tempo, você consiga uma melhor gestão de sua vida financeira e que isso te proporcione melhor qualidade de vida. E queria também aproveitar aqui, passar as redes sociais, né? Isso, boa. Vou deixar meu Instagram é Dr_Lito e tem um canal no YouTube também. E como é que acessa o Médicos de E o Elite? Médicos de Elite, ele tá lançando um perfil que vai chamar exatamente isso, Médicos de Elite, @ Então, Médicos se de Elite. procurar lá no Instagram, @Médicos de Elite, nem precisa pôr @, escreve lá na busca Médicos de Elite e vai achar. Vai achar e vai aparecer. E aí você vai reconhecer por esse logo aqui, ó, o ME Médicos de Elite.
É isso? É isso. Maravilhoso. Show. Quem mais? Então, da minha parte, né, acho que a gente falou muito aqui sobre ajuda e acolhimento. Para mim, é uma coisa marcante no meu projeto pessoal, no do Marcelo, da Fernanda, do Lito. E eu acho que a nossa visão, assim, do nosso projeto juntos agora é essa também. Então, acho que a ideia é pegar na mão e falar, olha, eu já passei por isso aqui é mais fácil por esse caminho, isso aqui, essa ferramenta é melhor, como que mexe aqui assim, assado, né? Então, acho que a nossa ideia é de criar mesmo uma comunidade que se sinta ali um pouco mais segura e acolhida para desbravar essa entrada aí nesse mundo digital, né? Que legal. É o meu sentimento. E o meu @é @ana.neuroradio. Esses arroba vão aparecer aí na tela. Boa. É isso, Legal. minha mensagem é essa. Maravilha. Vou deixar a Fernanda. Eu acho que eu Doutora queria... Barbie. Meu arroba não é esse? Doutora Barbie, Já doutor pensou se Cop. tiver alguma doutora Barbie por Talvez aí? eu mude. Fala Seu assim, perfil Fê, reserva. fala, doutor Canal de Cop. entretenimento, Fala, doutora Barbie. Né? Pode ser que eu mude meu, mas por enquanto é doutora Fernanda Radiologia. E o que eu queria dizer é não desistam, né? Perseverem, porque quem insiste, quem não desiste, é quem vai conseguir lá na frente colher os frutos. Então, a gente vai ajudar cada um a plantar. Que legal. Tem uma frase, né, que é muito marcante pra mim. Aqueles que são loucos o suficiente pra acreditar que podem mudar o mundo são os que realmente conseguem. Sim. E vocês são Nós prova somos Que é aquela loucos, coisa assim, e nós não quatro. sabia que era impossível, foi lá e fez. Isso, foi lá e fez. Então vamos lá, primeiro perfil aqui, é um pouco complicado, né? Mas só vai botar lá, Marcelo.Kirchenbaum. Só vai botar Marcelo, Ainda bem que vai aparecer na tela. é Marcelo.KIR, vai aparecer lá. E digita no Google também, mentoria Mad Makers, se quiser saber um pouquinho mais. Se tiver muito difícil, a gente muda pra Marcelo Baiano. Viu? Já deve ter desse aí, não quero não. Bom, vamos lá. Eu acho que a minha missão principal aqui, junto com essa galera aqui que é fenomenal, é desmistificar a venda, né? De achar que o vendedor é a pessoa chata, que vender é uma coisa ruim. Eu acho que a venda é um fator que pode realmente mudar a sua vida. E você falou assim, por que vocês estão fazendo isso? Então, eu não tenho um porquê. Eu teria um porquém. Que são os médicos, né? Eu acho que eles precisam ter um apoio, eles precisam ter uma bússola, uma orientação. E eu acho que a gente pode ensinar muita coisa para eles. Então, tem muita gente desmotivada, fazendo uma medicina que não gosta, que não foi aquela medicina que o cara entrou na faculdade para fazer. Então, eu acho que por quem é um sentido mais amplo, né? Além de ter cada um tem um porquê pessoal aqui, mas um porquê bem amplo aqui, a proposta é realmente ajudar e desfoder a vida desses médicos. Legal, gente. E em nome dos 4 aqui, cara, queria agradecer nosso host, né? Esse cara que Excelente, dispensa né? apresentações, mas se você quiser dar um oi aí e falar, por que você veio cair de paraquedas aqui e entrevistar a gente, né, meu? É o seguinte, meu nome é Marcelo Bragion e eu tô nesse rolê da internet há 10 anos, mais ou menos. Minha especialidade é copy, né? Escrita e fala persuasiva. Eu tenho vários treinamentos nessa área. Mas o que eu gosto mesmo de fazer é ajudar pessoas que se posicionam no digital a alcançar cada vez mais pessoas. Então, eu conheci esse quarteto fantástico aqui dos médicos de elite e decidi integrar esse projeto para ajudar isso a alcançar mais pessoas. E esse aqui é o pontapé inicial, que me deu muito orgulho, porque é a primeira vez que a gente se encontra presencialmente, todos, né? Para dar o pontapé inicial nesse projeto. Então, eu estou muito grato por vocês terem vindo, por terem confiado em nós, né, como empresa, MR Lançamentos, para ajudar vocês nisso, e principalmente agradecer você que acompanhou esse episódio, que contribuiu com a gente, comenta, compartilha, deixa o seu recado aí também, e venha com a gente ser um médico de elite. É isso aí. Boa. É isso. Muito bom. Um abraço e até o próximo episódio. Muito bom, muito bom.